Bom, gente, essa aqui é a segunda parte, e aí eu vou continuar explicando o processo aí de formação da placa de ateroma, né, que caracteriza aí a arteriosclerose. Só queria voltar um pouquinho. A arteriosclerose, ela se caracteriza pela formação dessa placa, mas ela também confere uma resistência maior nessa artéria, tá? Então, por fatores que acontecem durante esse processo de formação da placa, um tecido conjuntivo ele vai, né, revestindo aquela placa ali e criando uma capa, né, um envoltório ali que vai fazer com que a artéria ela fique mais rígida. Chega um certo ponto que ela não aguenta e aquela própria aquele aglomerado ali, né, tipo aquela coisa inflamada dessa placa que se formou, ali vai ter algum tipo de sinal para que se rompa, tá, aquela placa, porque há uma rigidez muito grande. Então é um processo muito complicado, né? A arteriosclerose, ela diminui sim o calibre, né? Que seria tipo assim, o diâmetro ali da artéria, né? E o local por onde o sangue passa, ele é reduzido. Mas a gente tem essa questão problemática também do rompimento, né, da placa, que vai gerar os coágulos e ter complicações. Eu vou explicar, voltar nessa parte, tá? Um pouquinho mais à frente. Mas, gente, eu falei aqui inicialmente, né? O endotélio saudável, né? Ele não se liga às células de defesa, ele não tem capacidade de chamar as células de defesa para se ligar a ele, né? Agora, quando o corpo é exposto a fatores de risco, né? Esse endotélio, ele então vai sinalizar, vai liberar algumas moléculas que vão dar esse sinal e permitir então que essas células endoteliais, né, da artéria ali, elas prontamente se liguem às células de defesa, né? Então, se existe um agravo, uma agressão, uma lesão no endotélio, por exposição a substâncias que são danosas, né, ou por um trauma, então vai acontecer, né, esse processo aí das células brancas se ligarem às células do endotélio e então começar esse processo. Essas células brancas são os monócitos e células T, principalmente, tá ok? E aí, à medida que eles estão ali, né, eles vão liberando algumas quimiocinas. Essas quimiocinas, o que elas, né, quando essas células endoteliais elas se ligam com os monócitos, acontece a liberação de quimiocinas. Essas quimiocinas fazem com que esses monócitos eles adentrem, eles vão para uma camada, né, da artéria que a gente chama de íntima, quase próxima do lúmen, e vai continuar secretando essas quimiocinas. E esses macrófagos, esses monócitos vão se transformar em macrófagos, que são células também especializadas em fazer uma limpeza, tá? São células também de defesa. Só que a presença dos macrófagos sinaliza que o processo inflamatório ele está continuando. Então, quanto mais exposição aos fatores de risco o organismo tem, pior vai ser, né? Então, você vai alimentar todo esse processo e os macrófagos vão continuar a se desenvolver, né? Vai ter fatores aí de crescimento, né, envolvido em todo esse processo e eles vão começar a crescer e se desenvolver. O que acontece, né? Uma das coisas que ocorre é que esses macrófagos eles começam a aderir, a engolir as moléculas de LDL colesterol. Então, o que resumidamente vai acontecer, né, para se formar a placa, é que esses macrófagos vão começar a engolir muito LDL, eles vão, né, o colesterol tá ali. Até é importante falar isso, né? Não é o LDL que tá formando a placa. É um processo inflamatório, uma sinalização de um agravo que se relaciona com perigo, né, pro tecido ali
e o início de um processo de defesa que começa, né, a gerar uma inflamação. E aí, então, essas células de defesa, né, os macrófagos ali, que estão tentando resolver a situação, eles começam a se encher de gordura, eles comem LDL, e essa placa ali, eles vão se transformando, esse conjunto de células e de LDL, em uma espécie de um aglomerado, uma bola, uma espuma de gordura, tá? E a placa então vai se formando na artéria e diminuindo o diâmetro da artéria. Acontece uma outra coisa que piora a situação. Essa espuma ali né, na artéria, e as células do músculo liso, né, elas vão fazer o que? Elas vão se deslocar, tá, da camada média para a camada mais superior da íntima, próxima ao lúmen, e vão formar um envoltório, né, junto com o tecido conjuntivo, elas vão formar uma capa fibrosa nessa placa. E aí, gente, acontece essa rigidez na artéria, né? A artéria perde eficiência, né? O sangue ele não consegue mais fluir e circular de uma forma eficiente, né? A formação da placa já diminui o calibre, né? Então tem um menor diâmetro, já fica mais difícil. Isso tem a ver com pressão, o aumento da pressão arterial também, né? Porque se você tem uma passagem menor, você acaba tendo, né, que aumentar a sua força ali, né, de ejeção no coração. E isso tem a ver com alterações em hormônios e outras substâncias também, devido a essa alteração física na estrutura, né, das artérias, você tem ali um sinal para ter problemas com a pressão também. Mas então, aí você tem essa situação que você tem uma placa de ateroma, né, envolvida por um tecido fibroso, e chega uma hora que, devido a essa resistência, esse aglomerado ali, né, de inflamado, ele vai dar sinal para que alguma coisa ali aconteça e modifique algumas substâncias para romper aquela placa e você conseguir melhorar a questão assim da resistência da artéria. Só que aí, na tentativa de consertar, né, o que vai acontecer? A espuma, né, de gordura, a espuma de gordura ali, né, a capa de gordura vai ser rompida, e aquelas gotículas todas, né, de gordura de LDL que os macrófagos engoliram, elas vão ser liberadas, e diversas outras substâncias que tem ali no meio, e isso vai gerar o quê? A formação de coágulos. Esses coágulos, eles podem ser grandes o bastante para obstruir uma artéria. Isso é que leva, né, a principal causa aí dos acidentes, né, dos ataques cardíacos devido à arteriosclerose, tá certo? Bom, então no finalzinho aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel da atividade física, tá? Não vou detalhar, mas eu já vou dar uma ideia para vocês do quanto é importante, tá? E de como que funciona. A primeira coisa, quando você faz contração muscular, né, o músculo esquelético, a atividade física, ela tem o poder de ativar algumas citocinas anti-inflamatórias. Uma delas é a interleucina 6, que ela além, né, de já ter um papel benéfico, ela ativa outros fatores anti-inflamatórios. A gente sabe que não é somente conter a inflamação que gera todo o benefício, né, do exercício físico, porque quando você faz atividade física, você vai modificar diversos fatores, diversos aspectos no seu corpo, tá? Então você vai melhorar o controle da pressão, você vai melhorar a sensibilidade à insulina, você vai reduzir a quantidade de gordura corporal, né, tanto abdominal e gordura subcutânea também. Você vai ativar fatores de expressão, né, de antioxidantes, de enzimas antioxidantes, vai aumentar o número de mitocôndrias, vai aumentar
né, a capilarização, que a gente chama de angiogênese, né, que é o aumento de vasos sanguíneos, então você vai ter maior capacidade de levar sangue, né, para os seus órgãos, para o seu músculo. O aumento também, né, das mitocôndrias e de enzimas relacionadas à oxidação dos substratos energéticos. Então o exercício também é capaz de fazer isso, né? O controle da glicemia, devido, né, à questão de melhorar a sensibilidade à insulina e até de oxidar com mais facilidade a glicose que está no sangue, né? E que então pode ser levada para o músculo para ser utilizada como fonte de energia. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa pílula do conhecimento, né? Falamos sobre fatores de risco, sobre arteriosclerose, e no próximo vídeo provavelmente eu vou escolher outra doença crônico-degenerativa, mas vocês também podem deixar aqui sugestão e dúvidas, tá bom? Curta aqui nosso vídeo e clica no sininho aí para receber notificações, tá? De novos vídeos. Até mais, tchau, tchau.